dando continuidade ao nosso estudo do Bhagavad Gita, capítulo 2. Hoje a gente vai para o verso 56. Essa seção do capítulo... Aliás, esse capítulo 2 aqui, ele é dividido por sessões temáticas. A gente viu o início, que fala sobre as dúvidas de Arjuna, né, que continuam. Arjuna continua com as dúvidas, né, no início do capítulo 2. Do capítulo 11 ao capítulo 30, fala sobre Jnana Yoga. Do texto, do verso 31 ao 38, fala sobre Sakama Karma. Do 39 ao 53, fala sobre Nishkama Karma. E agora a gente entrou na sessão Samadhi, que vai do 54 ao 72. O último... Então vamos lá. 54, aliás, 56. Dukeshu anudvigna mana. Dukeshu anudvigna mana. Sukeshu vigatas priha. Sukeshu vigatas priha. Vitaraga bhaya krodha. Vitaraga bhaya krodha. Stita dirmu niruchate. Sita dirmuniruchyate. Quem não deixa a mente se perturbar, mesmo em meio às 3 classes de misérias, nem se exalta quando há felicidade, e que está livre do apego, do medo e da ira, é chamado um sábio de mente estável. Então, Krishna está respondendo, né, as perguntas que Arjuna tinha feito. Alguns dizem que é 4 perguntas, para mim parece ser 5 perguntas, né, porque uma delas ele meio que divide, né, que ele fala: quais são os sintomas de uma pessoa cuja consciência está assim absorta na transcendência? Como ela fala, qual é a sua linguagem, como se senta e como caminha? Então, aqui Krishna começa a responder Arjuna, né? Ou seja, Krishna está apresentando aqui um significado tanto esotérico com S, né? Quanto esotérico com X. Porque, ao mesmo tempo que ele está tentando iluminar Arjuna, né, individualmente, que é o esotérico com S, né, falando sobre coisas místicas, coisas mais profundas, e direcionando ele a uma prática, também ele fala sobre o significado esotérico com X, né, que pode ser transmitido para várias pessoas ao mesmo tempo. Então, aquelas que sentirem, né, o famoso chamado, elas vão se interessar depois pelo esotérico, né, místico. Então, Krishna aqui fala também, ele responde as perguntas de Arjuna de acordo com o misticismo que tem por trás, né? Como a gente tinha comentado, né, no estudo anterior, que o se assenta significa como essa pessoa lida com os elogios, as críticas e a indiferença, né? Então, isso seria o se assentar. Como ela caminha significa como que ela se move nesse mundo, né? Será que ela faz as mesmas coisas que ela prega? Essa que também é conhecido como caráter, né? O caráter é aquilo que você faz quando está sozinho, né? Então, isso é caráter. Então, aqui Arjuna, ele também está questionando sobre isso, né? Como essa pessoa caminha, como que ela lida com o que o mundo dá para ela, né?
Então, aqui Krishna está respondendo. Ele começa falando que o homem que renunciou a todas as classes de desejos dos sentidos, que surge da invenção mental, e quando sua mente encontra satisfação unicamente no eu, então disse que essa pessoa está em consciência transcendental pura. Ou seja, né, esse é o Stita Dhir-Muni que aqui nesse verso 55, né, ele está como Stita Pragya. Mas agora aqui ele já está Stita Dhir-Muni Uchate, né, o Stita Dhir-Muni é mente estável, né? Então essa pessoa ele já está numa plataforma transcendental. Aí vou tentar ler agora até até o 58, porque aí dá para a gente resumir, né, todos esses. Então, 57, texto 57. Ya sarvatra bisnehas. Ya sarvatra nabisnehas. Tat prapya shubha shubham. Tata prapya shabashubham. Nabinandati nadvesti. Nabinandati nadvesti. Tasya pragya pratishtita. Tasya prajna pratistita. No mundo material, quem não se deixa afetar pelo bem ou pelo mal, aqui está sujeito a obter, sem louvá-los nem desprezá-los, está firmemente fixo em conhecimento perfeito. 58. Yada samharate chayam. Yada samharate chayam. Kurmo aganiva sarvashaha. Kurmo nanganiva sarvashaha. Indriya indriyartebhyas. Indriyartebhyas. Asya pragya pratishtita. Tasya pragya pratistita. Acaba do mesmo jeito, né? O 57 e o 58, né? Isso. Aí quem lê a tradução? Desculpe, sou eu, perdão. Não foi nada. É o 58, né? Aquele que é capaz de retirar seus sentidos dos objetos dos sentidos, assim como a tartaruga recolhe seus membros para dentro da carapaça, está firmemente fixo na consciência perfeita. Então é interessante que Prabhupada aqui nesse significado ele começa falando que a prova de um yogi devoto, né? Porque tem diferentes linhas de yogis, né? Mas aqui ele especifica, né, que o yogi é o Bhakti Yogi, né? Aquele devoto que está fixo em consciência transcendental, né? Fixo em consciência de Krishna. Esse é o yogi, ou alma autorrealizada, né? Então, esse seria um teste. O quão a gente, o Stita Dhir-Muni, né, é capaz de tirar, né, os seus sentidos dos objetos dos sentidos, por exemplo. Então, ele dá a analogia da tartaruga, que a tartaruga, sempre que ela se sente ameaçada, ela, né, se retrai, ela esconde, né, todos os membros dentro da carapaça dela. E aqui, a prova de um transcendentalista é justamente essa. O quão bem-sucedido ele é em tirar, né, os seus sentidos dos objetos dos sentidos. Não se influenciar, né, com as formas que ele vê, com as coisas que ele escuta, né, que muitas vezes pode inflar mais o ego da pessoa.
Então, a prova transcendental é essa, né? A capacidade da pessoa sair um pouco do mundo e se recolher internamente para né, para ter essa experiência de paz transcendental mesmo, né? Então, né, como a gente falou, toda essa explicação de Krishna, que ele vai dar uma resumida mais ao final aqui, é justamente mostrando como essas pessoas, né, transitam pelo mundo. O Bhagavata fala que o devoto ele está em todo o universo andando, né, por entre as pessoas totalmente disfarçado, mas sempre que ele abre a boca, ou sempre que ele é chamado a fazer ou falar alguma coisa, tudo vai estar sempre relacionado com Krishna, né? Tudo vai estar relacionado com Deus. Então, é dito no Bhagavata que essas pessoas, né, eles andam o universo todo sempre iluminando quem ele encontra pelo caminho. Prabhupada citava isso várias vezes, né? Um verso que tem num livro chamado Chaitanya Charitamrita, que conta a vida de Chaitanya Mahaprabhu, que nos Vedas é uma das encarnações de Deus, né, que apareceu há 574 anos atrás. E Chaitanya Mahaprabhu, ele fala, né, seja quem for que você encontre pelo seu caminho, pregue para essa pessoa a mensagem de Deus, né, a consciência de Krishna, e torne sua vida exitosa e torne a vida dessa pessoa também exitosa. Então, o treinamento é justamente a gente tirar, né, os nossos sentidos da matéria, das coisas que dão um certo prazer temporário, mas sempre em busca de algo superior. E agora aqui no verso 59, Krishna meio que resume a analogia da tartaruga, né? Vishaya vinivartante Vishaya vinivartante niraharasya dehinaha niraharasya dehinaha rasavarjam rasopiyasya rasavarjan rasopiyasa parandrishtva nivartate. parandrishta nivartate. A alma corporificada pode restringir-se do gozo dos sentidos. Embora permaneça o gosto pelos objetos dos sentidos, porém, interrompendo tais ocupações, ao experimentar um gosto superior, ela se fixa em consciência. Então aqui Krishna, né, continua falando da restrição, né, dos sentidos. Primeiro ele dá a analogia da tartaruga, né, que devemos ser como a tartaruga, saber o momento certo de se retirar de uma atividade e se proteger. E aqui ele fala que, né, o típico exemplo de uma pessoa que está doente. Então, muitas vezes a pessoa está com uma doença, né, que ela não pode comer açúcar, por exemplo. E aí a diabetes atacou, né? Ela vai no médico e o médico fala que ela tem que parar de comer açúcar. Ela nem gosta da ideia, né? E muitas vezes não aceita aquilo. Então, muitas vezes ela procura até um outro profissional para tentar escutar alguma coisa que seja diferente, né? Como se ele dissesse, não, você pode comer tranquilo. Só que se esse médico também fala que a pessoa não pode, né, exagerar no açúcar, não pode comer açúcar, a pessoa se frustra, fica triste, mas devido à dica do médico, né, ela muitas vezes para, mas ela não quer parar com aquilo.
Então, aqui Krishna fala, né, que a alma corporificada ela pode se restringir do gosto, né, dos objetos dos sentidos, do gozo, embora o gosto permaneça, né, ou seja, eu não quero parar, mas eu tenho que parar se eu quiser sentir algo superior, né. Então, parando com tais ocupações pela experiência de um gosto superior, ela se fixa em consciência. Então, este parar, né, aqui, o sânscrito, Vishaya significa cada sentido em particular. Os olhos querem ver uma boa forma, as mãos, né, o tato quer tocar, a língua saborear ou vibrar o tempo todo, os olhos querem ver. Então, vi significa cada sentido específico, né, Vishaya. E Nivartante. Nivartante. Vartante é tentar parar, né? Vini a pessoa está tentando parar, né? Niraharasya. Ahara, o início aqui é ahara, niraharasya. Então, ahara significa também comer. E nirahara, parar de comer. Jejum. É jejum. Então, esse termo de niraharasya, né, parar de consumir, também significa o consumo, né? Então, quando você para de consumir certas coisas, é natural, né, que de início a pessoa se sinta assim um pouco perturbada, um pouco perdida, porque a gente está acostumada na troca. Toma lá da cá, que foi o que Krishna falou para Arjuna aqui no início do Sakama Karma. Se você fizer tais coisas, você vai conseguir opulência material, prestígio, poder. Se você não fizer, desilusão, miséria, infâmia, você vai ter tudo isso. Então, são as escolhas, né? E esse nirahara, parar de consumir, é claro que não vai ser sempre, porque se a gente jejuar muito, é morte, né? Mas aqui Krishna fala, né? Você deve se esforçar ao máximo, né? Para parar com essas atividades, seja quais forem, né? Então você deve se esforçar ao máximo. Isso é nirahara. Parar de consumir, parar de buscar, né? Esse tipo de prazer que muitas vezes acaba nos frustrando. Então, isso dá para a pessoa uma sensação ilusória de controle dos sentidos. É um processo mecânico. Esse jejuar muito, ficar muito magro, renunciar a muitas coisas. É um processo mecânico. Porque quando a gente jejua, por exemplo, todos os sentidos perdem força. A língua perde força, os olhos, a pessoa. Então, aparentemente, a pessoa está controlando os sentidos. Mas a língua sabe que uma hora ou outra ela vai comer. Então, nesse momento que ela come, ela vai até querer recuperar o tempo perdido. Então, muitas vezes, né, a gente abandona certos hábitos, mas aquilo fica adormecido. E chega um determinado momento que a pessoa se depara com essa falha ou com esse desejo, que aí muitas vezes a pessoa quer fazer triplicado, né? Acho que todo mundo tem uma experiência com alguém, ou mesmo com a gente mesmo, de alguém que tentou parar com uma atividade, seja bebida, seja cigarro, seja qualquer coisa, ela aguentou por um determinado tempo, mas quando ela voltou a fazer, parece que aumentou o número de bebida, de cigarros que ela consumia.
Então, a gente vê que esse processo mecânico, ele funciona até determinado ponto. A partir daquele ponto, quando ele se torna mais mecânico ainda, aí ele já não faz mais efeito. Você tem que dar um salto quântico, né, nisso, que é um salto de fé, acreditando realmente que somos capazes, né, de alcançar esse resultado tão desejado. E aqui Krishna fala isso para Arjuna. Primeiro, antes de você experimentar esse gosto superior, você tem que dar algo. E esse algo se chama sacrifício. Você tem que sacrificar alguma coisa em prol daquilo que você quer. E tudo na vida é assim, né? Então, quando a pessoa começa a ter realizações profundas, espirituais, não é preciso ninguém falar para ela como ela está. Ela sabe. Então, ela não mais vai voltar a fazer certas coisas, porque quando a gente sobe um degrau, é impossível descer ele novamente para a posição que a gente estava, né? Então, né, se alguém tiver algum comentário, alguma dúvida, pode ficar à vontade. Pode falar, Otávio. Bhagavan, nesse verso aqui, ele fala num gosto superior, né? Me parece que essa aqui é uma expressão que é bem recorrente, né? Em outros livros, né? É uma expressão assim, sei lá, que é conhecida, né? Mas eu não consigo entender direito o que é esse gosto superior. Você poderia falar mais sobre isso? Sim. O gosto superior que Krishna se refere aqui é justamente esse estabelecimento, a gente tentar se estabelecer na plataforma transcendental, na plataforma de alma. Porque, como Krishna falou, né, anteriormente, a alma ela é plena de conhecimento, bem-aventurança, felicidade eterna, e todo mundo busca isso. Todo mundo busca prazer, né? Senão as pessoas, ou nós, a gente não faria certas coisas que a gente faz no mundo para sentir um prazer, né? Pular de big jump, voar de asa delta, fazer qualquer coisa porque a gente quer sentir, a gente quer se sentir presente, a gente quer sentir prazer. Então, esse gosto superior é justamente essa plataforma transcendental, essa plataforma espiritual. A pessoa está fixa numa plataforma espiritual, de paz interna. Então, isso é o chamado gosto superior. O gosto superior de não te gerar um desconforto depois que tu faz algo. Ou seja, tu sabe que isso não está prejudicando ninguém, tu está colocando Deus no centro dessa atividade, então é normal que ela vai te dar prazer. É normal que ela vai te dar realmente um gosto superior. E quando a gente alcança isso, a gente tem a tendência a querer estar sempre aumentando, né, esse tipo de prazer. Então, segundo, né, Prabhupada, esse seria o gosto superior que a gente deve buscar. Um gosto que sempre aumenta e não é... e a matéria não influencia ele. Ele é espiritual. Bhagavan, e quais são as 3 classes de misérias que fala aqui no 56? As 3 classes de misérias, elas são denominadas, né, em sânscrito como Adibhautika Klesha, Adidaivika Klesha e Adhyatmika Klesha. Ou seja, Adidaivika Klesha são Klesha é misérias, ou problemas, né, catástrofes. Então, Adidaivika significa as misérias causadas pelos semideuses, ou pela natureza, né? Que seriam terremotos, maremotos, furacões, coisas que a gente não consegue controlar. Então, essa é um tipo de miséria. A segunda miséria é a de Báltica Klesha, misérias causadas por outras entidades vivas, sejam seres humanos, sejam insetos,
Você vai lá no meio do mato, tá tudo bem, de repente aquele monte de borrachudo te pinicando, né? Então, isso também é considerado, considerado uma miséria. E a diátmica klesha, causadas pela nossa própria mente. Aquelas misérias que falam que você não vai conseguir, você não é bom o bastante, isso não é para você, você não é capaz disso, enfim, são misérias causadas pela mente. Então, aqui o que Krishna fala é que essa pessoa, esse stita dirmuna, essa pessoa ponderada, né, ela não mais se perturba com nenhuma dessas classes de 3 misérias. Ela está acima disso, ou seja, se tornou uma pessoa completamente equânime. Nada perturba ela. Então, essa pessoa, sim, é capaz de restringir os seus sentidos, né, dos objetos dos sentidos, porque ela realmente experimentou um gosto superior. Então, né, quando se experimenta um gosto superior, um gosto espiritual, que está relacionado a Deus, quando, né, eu falo espiritual, o espiritual ele tem 2 contextos também, né? Tem o espiritual que o espiritismo considera, que é seres desencarnados, e, né, que tem contato aqui nesse mundo, etc. E tem o espiritual que realmente é relacionado com Deus, algo que trata da nossa verdadeira essência, não de corpos sutis, né? Porque o espiritismo ele trata de corpos sutis. A pessoa morreu, virou um fantasma, etc. Mas o espiritual ele não tem nada a ver com isso, ele vai muito mais além. Então é nesse contexto aqui que, né, que é usado o espiritual. Então, texto 60. Yatato hi apikaunteya Yatato hi api kaunteya purushasya vipaschitaha puru shasya vipashtitaha indriyani pramatini indriyani pramatini haranti prasabham manaha. haranti prasabam manaha. Os sentidos são tão fortes e impetuosos, ó Arjuna, que arrebatam à força mesmo a mente de um homem de discriminação que se esforça por controlá-los. Então, aqui a gente tem um teste, né? Teste muito poderoso, teste com a gente mesmo e os nossos próprios sentidos. Tem várias histórias no Bhagavatam de grandes yogis, pessoas poderosíssimas, que devido a não controlar um dos sentidos que estava errante naquele momento, elas desvirtuaram a vida, né? Um deles foi a Jamila, outro deles foi Vishwamitra Muni. Vishwamitra Muni era um yogi poderosíssimo. E ele foi tentado, né, pelo próprio Cupido. O Cupido apareceu com as apsaras, né, que são dançarinas celestiais. É dito que se a gente conseguisse ver uma dessas apsaras com os nossos olhos atuais, a gente ficaria completamente louco, né? Devido à beleza que elas possuem. Então, Vishwamitra Muni foi testado, né, por várias apsaras e pelo próprio Cupido. Só que como ele tinha esse pensamento do vazio, né, o Brahman pessoal, ele não foi capaz de passar no teste. Ele caiu da posição dele. Depois ele, né, ele recuperou essa posição já com uma consciência superior. Mas a gente vê, né, que esse ditado que
a gente ouviu, acho que por muitos anos, e até hoje ouve, né, que mente vazia é a oficina do diabo. Então, ele tem dois contextos, na verdade, né? Um deles, a mente vazia, significa ela está ocupada com coisas materiais. Isso realmente vai fazer com que você se desvirtue, com que você ouça a sua mente, porque a mente, né, como a gente falou anteriormente, ela quer o nosso melhor, ela quer nos proteger, mantendo a gente na zona de conforto e mantendo a gente bem, de certa forma. Só que como as coisas no mundo estão sempre mudando, muitas vezes ela não consegue administrar isso e dar vazão para algo que vai dar um prazer imediato, né, para ver a gente feliz, mas depois esse prazer tem uma consequência. E o objetivo todo realmente é manter a mente vazia, mas vazia no sentido de não se influenciar com os pensamentos, porque o pensamento sempre vai ter, é uma atividade da mente. Ela cria coisas, né, para fazer a gente correr atrás daquilo. Mas quando você não se influencia com o que a mente te dá, né, você não se identifica com aquilo, cada vez mais esses tipos de pensamentos vão se tornando mais fracos até o ponto de desaparecer, de não fazer mais efeito para a gente, né? Então, aqui Krishna fala da importância, né, de controlar os sentidos, porque um só desses pensamentos que se detenham em alguma coisa, com certeza vão fazer a pessoa se desvirtuar. E aqui Prabhupada dá o exemplo prático, né, de um devoto chamado Sri Ramanujacharya, né, que essa linha da consciência de Krishna provém dele também, que ele é um dos acharyas, né. Acharya significa aquele que ensina pelo próprio exemplo. Ou seja, não é aquele que diz, faça o que eu digo e não faça o que eu faço. Não, ele mostra na prática como se deve agir. Assim como o vídeo que eu tinha recomendado para vocês do YouTube, né, a última lição de Prabhupada, onde Prabhupada, na prática, ele ensina como abandonar o seu corpo também, né? Então, verso 61. Tani sarvani samyamya Tani sarvani samyamya yukta asitamat paraha yukta asitamat paraha vashehiya sindriyani vashehiya sendriyani asya pragya pratishtita tasya pragya pratishtita. Aquele que restringe os sentidos, mantendo-os sob completo controle, e fixa sua consciência em mim, é conhecido como homem de inteligência estável. Então, esse é o famoso Stita Dirmuni. Stita Dirmuni não tem outro pensamento e outra ocupação a não ser Deus, a não ser Krishna. Então, é muito difícil controlar a mente, é muito difícil controlar os sentidos sozinho, porque somente ocupando os nossos sentidos é que a gente consegue controlá-los. Só que se a gente não tem um foco aonde colocar esses sentidos, né, ocupar eles em alguma atividade, é natural que a gente vá ocupar eles em outras atividades. Porque o mundo oferece duas opções. Não existe uma terceira, né? Não existe estar em cima do muro. E a gente vê isso em várias escrituras. Na Bíblia, né, Deus fala, venha quente ou venha frio. Não me venha morno que eu te vomito.
Então, é um termo assim que mostra que não existe meio termo, né? Ou é, ou não é, ou faz, ou não faz. Tudo que for pegar para fazer, ou tudo que se dedicar, tem que ser realmente dado o nosso melhor. Então, aqui, Krishna ele fala que aquela pessoa que ocupa todos os sentidos nele ou em seu serviço é um verdadeiro yogi, né? Uma pessoa de mente estável. Porque qualquer coisa que não esteja relacionada com Deus vai trazer problema para a gente a longo prazo. Seja nessa vida, seja na próxima, tudo vai trazer uma consequência. Ninguém está livre dessas consequências. É uma lei que não pode ser de forma alguma burlada. Então, existem diferentes processos de serviço devocional. Né? Como a gente falou, existem 9 processos. Então, a gente pode assumir um desses, ou todos, né? Mas, de acordo com a nossa natureza, a gente pode, né, se entregar a um desses serviços. Ou seja, pensar em Deus sempre que possível, né? Sempre que até o ponto de pensar 24 horas por dia, porque esse deve ser o objetivo da nossa vida. Por mais estranho que pareça, né? Muitas vezes a gente pensa, eu tenho meu serviço, eu tenho minha família, eu tenho meus afazeres, mas tudo isso tem um fim nesse mundo. E a gente tem que ficar bem ciente que uma hora ou outra a gente vai ter que abandonar esse corpo. Ontem eu estava pensando nisso, e é incrível, porque muitas vezes, dependendo da situação que a gente se encontra na vida, a gente se questiona sobre isso e fica e sente até aquele friozinho na barriga, né? A gente sente aquele friozinho na barriga porque fica se questionando como que vai ser esse último momento, né? O que eu vou estar pensando? E aí a mente lá no fundinho ela fala assim, nossa, eu acho que eu não quero morrer não. Acho que eu quero ficar vivo. Só que quando a gente usa a nossa inteligência, a gente começa a perceber que é uma coisa inevitável, é uma coisa natural. E é justo, porque todo mundo vai ter que passar, indiferente do grau de estudo, da posição social, da beleza, da riqueza, enfim, todo mundo vai ter que passar por essa fase. É uma fase que causa medo devido a ser algo desconhecido. Uma viagem desconhecida, o que vai acontecer? Então, um bom exercício é, pelo menos uma vez por dia, a gente se colocar nessa posição. Como vai estar a minha consciência? O que eu vou estar pensando nesse momento? Será que eu vou estar preparado? Será que eu vou estar com medo? Será que não? Quando você deita na cama à noite e medita nisso, chega um momento que você começa a encontrar paz, porque no momento que você começa a pensar demais nisso, a se colocar nessa situação, o medo ele vai se tornando natural. Você vai se familiarizando com o medo e aí você vê que não tem o que temer, né? Porque é algo natural que todos vamos ter que passar, é algo que a gente tem um direcionamento. A gente sabe, teoricamente, pelo menos, que somos almas espirituais, que nada pode nos acontecer, e quando você se entrega realmente a essa experiência de, de aceitação, não, eu vou ter que passar, então é isso, eu vou relaxar, vou aceitar a viagem. Quando você aceita, você começa a notar que você encontra uma paz que não tem como explicar. Mas todo mundo que faz esse exercício vai sentir isso. De início, sente aquele medo, aquele friozinho na barriga, uma sensação de impotência, de incapacidade de não conseguir
ter uma solução para algo, só que o exercício é justamente isso. Eu não tenho controle sobre isso, então eu apenas tenho que aceitar, tenho que me preparar para estar com a minha consciência fixa nesse momento final, independente de como ou onde vai ser isso, né? Mas eu tenho que estar com a minha consciência fixa em Deus, porque a única pessoa que vai estar comigo nesse momento final é Ele. Pode ter várias pessoas ao nosso redor, tentando ajudar, tentando fazer qualquer coisa, mas nesse último momento, o Bhagavatam descreve que acontece uma sequência de eventos que, se não tiver preparado, é muito difícil de segurar a onda, né? Então, é muco na garganta, a pessoa quer dizer não chore, mas só sai aquele... E os outros choram mais, e você sofre pela incapacidade de não conseguir transmitir uma única palavra naquele momento. E muitas vezes você quer falar sobre as coisas que você fez e que você quer pedir desculpa e mesmo assim não consegue. A sua temperatura sobe a quase 40 graus e desce bruscamente a zero, com que faz com que todos os ares do corpo, os 7 ares que a gente tem dentro do corpo, eles fiquem em colapso um contra o outro, né? E isso causa confusão mental, ansiedade, medo, preocupação, um monte de sentimentos justamente nesse momento, onde a pessoa deve agir como Krishna falou. Retirar seus membros para dentro da carapaça, ou seja, ela deve se internalizar, deve tentar ouvir a voz de Deus que está o tempo todo falando com a gente, só basta a gente entrar em meditação. Esse é todo o processo. Então aqui Krishna, né, fala para Arjuna que essa pessoa que tem essa consciência fixa no serviço devocional e nele, em Krishna, em Deus, ela é uma pessoa de mente estável. Ou seja, ela está aqui nesse planeta e, ao mesmo tempo, ela já está no mundo espiritual. Então, a troca de corpo, para ela, na verdade, não vai ser uma troca de corpo por outro corpo material. Ela abandona o corpo material e, assim como Narada Muni fala, né, que é um grande sábio, Narada Muni ele fala que, assim como o raio e o trovão acontecem simultaneamente, a vida do devoto é assim também. No momento que ele abandona o corpo material, ele já está no corpo espiritual dele, pronto para voltar para casa. Então, imagina a boa fortuna, né, de nessa vida chegar a essa posição, né? Abhaya, que nem Prabhupada, Abhaya Charanaravinda, Abhaya, sem medo, sem temor, sem ansiedade, né? Fixo em consciência. Se alguém tiver alguma colocação, alguma dúvida, tá? Então, verso 62. Dhyayato Vishayam Punsa Yayato Vishanam Pusha Sangasteshu Pajayate Sangasteshu Pajayate Sangat Sanjayate Kama Sanga Sanjayate Kama Kamat Krodho Bijayate. Kama Kadro Bijayate. Enquanto contempla os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego a eles. E tal apego desenvolve-se o hedonismo. E dos desejos hedonistas surge a ira. Então, como o 62 e o 63 é uma sequência, eles se complementam, então vamos ler o 63 também. Krodha Bhavati Sammoha
Krodha Bhahatvi Samoha Sammohat Smriti Vibrama. Samoha Smriti Vibramaha Smriti Branchad Bhudinasho. Smriti Banchad Budinasho Bhudinashat Pranashyati. Budinasha Pranashati. Da ira surge completa ilusão, e da ilusão, a confusão da memória. Quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, e ao perder a inteligência, cai-se de novo no poço material. Então, esses dois versos aqui, eles são bem interessantes porque eles falam sobre psicologia. Uma psicologia que acontece muito rápido na nossa mente, que muitas vezes, que, na verdade, a gente nem percebe, né, de tão rápido que é. Eu lembro que uma vez eu estava fazendo Sankirtan, que é distribuindo livros, né, nas ruas, e eu encontrei um psicólogo. Eu falei para ele do Bhagavad Gita, ele ficou meio assim de início, né, ele gostou. E aí, quando ele, né, se revelou como psicólogo, eu mostrei esse verso para ele, falando, né, dessa psicologia que acontece em questão de milésimos de segundo na nossa mente. Ele ficou bem interessado, levou o Bhagavad Gita. Então, esses dois versos, Krishna fala o que acontece na nossa mente em questões de milésimos de segundo. Ou seja, se a gente contempla, né, uma bela forma, é natural que em um determinado momento a pessoa desenvolva um apego por aquilo, um gosto, uma admiração, né, e desse apego, né, que a pessoa cria por esse objeto dos sentidos, muitas vezes a pessoa sente vontade de tocar, de fazer, de experimentar, e como ela não tem essa condição, automaticamente a mente já começa a ficar um pouco agitada, né? Nossa, eu tenho que dar um jeito, como que eu vou fazer? Mas eu queria aquilo. E aí, quando a pessoa vê que não consegue cumprir, né, esse desejo, aí a mente leva ela para outros caminhos, né? Que é o que Krishna comenta aqui. Contemplando os objetos dos sentidos, a pessoa desenvolve apego por eles. De tal apego surge, aí foi traduzido como hedonismo, aqui surge a luxúria. A luxúria queima como fogo, né? Então a pessoa tem que saciar essa luxúria, se ela não tem uma preparação, se ela não é, ou não está buscando ser stita dirmuni. Então ela vai tentar desfrutar de qualquer maneira daquilo. Porém, como ela não consegue, o que acontece? Ela fica irritada, né? Sem paciência, fica agitada. Ele fala, e da ira surge a ilusão. Vamos tentar fazer de outra maneira. Da ilusão vem a confusão da memória. E aí ele fala, quando a memória está confusa, perde-se a inteligência, ou seja, a gente tem 3 níveis. Somos almas espirituais, né? A gente está preso nesse corpo material, estamos encapsulados. Acima disso, tem o falso ego, e acima do falso ego tem a inteligência. É isso falando do termo material, né? Temos o corpo, temos o ego e temos a inteligência. A inteligência deve ser o nosso condutor, né? Só que o problema é que muitas vezes a gente não ouve a nossa inteligência, a gente ouve a mente. Porque Krishna fala mais adiante que o inimigo tomou os lugares mais estratégicos para dominar a alma condicionada, né? Então, o inimigo, na verdade, é o falso ego, né? A nossa mente contaminada. E ela está próxima da onde, né? Ela está próxima da nossa visão, da nossa audição, do nosso, né, do nosso paladar, da vibração. Então,
é natural que a mente e a inteligência, né, estando uma do ladinho da outra, muitas vezes a gente confunda. Só que o treinamento todo é a gente saber distinguir, né, o que é mente da inteligência. Porque a mente, ela vai te oferecer sempre coisas rápidas e temporárias, né, maneiras fáceis de conseguir as coisas, de conseguir prazer, enfim. Só que são temporárias. A inteligência não, a inteligência sempre fala para a gente, olha, isso daqui não é legal, isso não vai te fazer bem, não faça tal coisa. Então, todo o propósito é a gente ouvir a nossa inteligência, ao invés de dar ouvidos para a nossa mente. Se alguém tiver alguma colocação, alguma pergunta, tá? Fique à vontade. Então, vamos para o texto 64. Acho que a Almar quer fazer uma pergunta, Bhagavan. Uma pergunta. Eu entendi essa parte aí da mente e da inteligência. Mas como saber quando é a mente e quando é a inteligência? Quando saber que é só a mente, que essa não devemos dar atenção. Mas como distinguir? Então, Krishna, ele é chamado de Govinda. Govinda é aquele que é o senhor dos sentidos também, né? Ou que controla os sentidos. A mente, a gente pode distinguir a mente da inteligência pelo seguinte fator, né? A mente, ela sempre vai te propor algo rápido e prático, né? Por exemplo, qual o exemplo que eu poderia usar aqui? Vou usar aquele mesmo exemplo que a gente usou no estudo passado lá. Vamos dizer que tu tá numa rua deserta, tu pode chegar na tua casa seguindo reto por essa rua, que vai demorar mais tempo, ou tu pode quebrar naquele bequinho meio escuro, que muitas vezes pode ser um pouco perigoso. Então, nesse momento, a inteligência, ela fala muito baixinho. Lá dentro de ti, só tu consegue ouvir. Ela fala assim, não vai por aí. E aí, muitas vezes, a mente fala, não, mas por aqui é mais rápido. E aí você vai por ali. E quando você vai por ali, algo desagradável acontece no teu caminho, né? Ou aparece alguém desagradável, ou você é assaltado, ou qualquer coisa acontece. Acho que todo mundo já passou por uma situação semelhante, né? Não de assalto, mas qualquer outra situação semelhante. E aí, quando você chega em casa, você fica pensando, nossa, por que eu não fui pelo outro caminho? Eu deveria ter escutado a minha intuição, né? Então, a mente, ela está sempre oferecendo para a gente coisas que vão dar um prazer, mas é um prazer rápido. É como criança. Criança, não importa o que está acontecendo, ela quer prazer rápido. Ela quer se sentir feliz naquele momento e não olha lá na frente. Ou seja, ela está vivendo ali e quer aquilo agora e pronto, e não mede as consequências, né, do que pode trazer ou acarretar para ela o que ela está buscando. E a inteligência não, a inteligência ela está sempre tentando te guiar para o caminho correto, por mais demorado e por mais difícil que ele seja, a inteligência está sempre te falando, não, faça isso, agora você vai sofrer, mas depois você vai me agradecer de certa forma. Então, a diferença entre os dois é justamente essa. A mente, ela está sempre tentando te enganar de alguma maneira. Sempre tentando te fazer se sentir bem somente naquele momento, não importa, né, quem se machuque na situação. Então, a gente deve tentar, né, ficar acima da nossa mente e começar a dar ouvidos
para a nossa inteligência. Porque com a inteligência a gente pode realmente alcançar esse estágio de bondade pura, Sattva Guna, que é descrita nos Vedas. Que na bondade a gente pode compreender coisas superiores. A gente pode alcançar um resultado permanente, feliz e eterno, somente na posição da bondade. De bondade para baixo, é só a mente que fala, né? A mente, ela quer progresso, ela quer prazer, só que tudo de uma forma rápida, né? Sem medir consequência.